E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo beleza? Como é que tá aí o coração? Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tudo legal? Família? Como é que você tá aí, né? Eu espero que tudo com você seja tudo bem, tudo legal. Eu espero que você seja uma pessoa aí muitíssimo abençoada por Deus. Mas vamos lá, vamos, como sempre, trocar aquela informação construtiva, aquela informação que vai trazer aquele benefício favorável a nós, que vai nos levar a cada dia mais se aproximar de Deus. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, Jesus falou com os discípulos: olha, eles tinham que ficar espertos sobre os falsos profetas. E a Bíblia fala que quanto mais se aproximar a volta de Jesus Cristo, mais esse grupo aí de enganadores, mais esse grupo aí de falso, mais esse grupo que vai misturar verdade com mentira, eles vão a cada dia mais se tornar mais robusto, mais espaçoso, vai aumentar cada vez mais esse tipo de gente. E infelizmente, a gente acha que quando a gente fala acerca de falso profeta, a gente acha que o falso profeta é uma pessoa desconhecida, a gente acha que o falso profeta é alguém que vai vir de longe, vai vir distante, mas na prática, o falso profeta é aquele que um dia esteve na verdade e agora, infelizmente, virou um falso. Isso aconteceu no primeiro século, né, da igreja lá, quando um bispo chamado Danásio, lá, um bispo da igreja cristã, ele não aceitou, sabe, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Ele não aceitou. Ele não aceitou aí a Trindade, né? Eles dão esse nome de Trindade, isso não tem na Bíblia, mas dão esse nome de Trindade só para especificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o bispo Danásio, ele não aceitou, né? Poxa vida, ele não aceitou que Jesus fosse Deus, não aceitou, ele não aceitou o Espírito Santo. Então daí surgiu o que? Os Russelitos, daí surgiu, né, os testemunhos de Jeová. Esse bispo que era cristão, né, naquele tempo, ele acabou se afastando da verdadeira fé, acabou criando uma teoria que Jesus não era Deus e que o Espírito Santo também não é uma pessoa. E daí surgiu essa seita que a gente conhece aí, que está espalhada aí no mundo inteiro. Então Jesus falou o seguinte, que a gente tem que acautelar dos falsos profetas, dos enganadores. E, meu amado, e quantos hoje em dia, né, não tem caído aí em algum engano, em alguma inverdade? Pode quê? Porque você não conhece a palavra de Deus, você não estuda a palavra de Deus. A Bíblia fala em Osés que meu povo é destruído por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Então, a destruição se dá na vida daquele que não conhece a palavra de Deus. Então, às vezes, você consegue entender quantas pessoas aí a gente vê que está com a fé abalada, quantas pessoas não estão até afastadas do Senhor, quantas pessoas não passou por alguma situação de engano e acabou sendo frustrada, acabou, sabe, ficando de um jeito que, infelizmente, se afastou até mesmo de Deus. Por causa de quê? Por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a Escritura. É por isso que o autor lá do livro de Osés, que é o próprio Osés, ele fala que o meu povo é destruído por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, a destruição daquele, sabe, que aceitou Jesus Cristo, daquele que assumiu a fé em Cristo, se dá por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento te leva a não conhecer também o poder de Deus, a glória de Deus, sabe? Desse jeito que acontece. Então, a gente está vivendo nos nossos tempos aí, a igreja contemporânea, a gente vê que os cristãos de hoje, os crentes de hoje, não vou falar cristão, porque cristão é um pequeno Cristo que imita Cristo. Agora eu vou falar do crente, aquela pessoa que, sabe, assumiu a fé em Cristo, mas não estuda a palavra, não conhece a palavra. E quando se está aí, meu amado, só vive na superfície, eles não têm profundidade, eles não têm raízes fundas. Então o que acontece? O engano acaba enganando essas pessoas. E a gente sabe quando Jesus fala acerca de falso, sabe quantas pessoas não têm se tornado falso? Quantos sacerdotes aí, sabe, não tem se tornado falso? Quantos sacerdotes não tem se tornado um guia cego? Porque Jesus fala que o guia cego vai conduzir quem está sendo guiado por ele para o buraco. E quantos aí, por não conhecer a palavra, por não conhecer as escrituras, já não caiu em algum buraco por acompanhar o guia cego? Quantos? Então, meu amado, nós temos que despertar. A palavra de Jesus para os seus discípulos, para todos nós, é uma palavra que a gente tem que ficar o quê? Alerta. A gente tem que ficar ligado, a gente tem que vigiar.
Por causa de quê? Quantos sacerdotes aí que não têm ocupado o templo, igrejas, que têm usado até mesmo o dinheiro da igreja em favor da sua própria vida, em favor do seu próprio benefício? Quantos sacerdotes aí não têm sustentado a sua luxúria com carros importados, relógio caríssimo, casa no centro da cidade? Quantos aí não têm usado o dízimo, sabe, simplesmente para a sua própria família, para o seu próprio benefício? Porque o próprio apóstolo Paulo fala que a gente tem o quê? De saber que nos nossos tempos vai surgir homens amantes de si mesmo. E se você não estudar a palavra, se você não conhecer a Bíblia, ou se você conhecer apenas um pouco da verdade e não conhecer toda a verdade, você vai acabar sendo enganado, porque um pouco da verdade não te dá segurança. Você tem que conhecer toda a verdade, você tem que ser uma pessoa, fazer igual no Salmo 1, que o salmista falou, que ele meditava na palavra dia e noite. Mas o engano está aí, os falsos estão aí, eles estão aí. E quantas pessoas não estão acreditando nessa mensagem aí de riqueza fácil, de riqueza sem trabalhar, de riqueza sem nada fazer? Olha, Deus vai te dar X e Deus vai te dar a resposta muito mais dinheiro. Você dá um tanto e Deus vai te dar 20 tantos tanto, e daí você vai enriquecer. Essas mensagens aí de facilidade. Quantos aí não tem colocado Deus como um supermercado que você vai até ele só para consumir, só para ter, sabe, as riquezas que ele tem, só isso. Não precisa de você ter compromisso com ele, não precisa de você viver uma vida de santidade, não precisa de você, sabe, viver uma vida regrada dentro da jurisdição de Deus, que é dentro da palavra dele. Não precisa, é só você contribuir, é só você dar. E quantos não tem aí caído nessa lábia, não tem sido conquistado por esses lobos vestidos de ovelha? Quantos? Isso tem se tornado, infelizmente, está em ordem crescente no nosso Brasil, está em ordem crescente. Quantos aí, que Jesus colocou eles lá para trabalhar na vinha, conforme Jesus conta a parábola do trabalhador da vinha? Eles foram colocados para ser pastor da igreja, mas para trabalhar na vinha, para cuidar da vinha. Mas o que aconteceu? Agora eles acham o quê? Que é o dono da vinha. É o que Jesus falou na parábola, que o dono demorou a voltar. Eles foram colocados para trabalhar. Como o dono demorou a voltar, eles acabam achando que de trabalhador, eles acham que é o dono da vinha. Se alguém for abordar eles do que eles estão fazendo, que é errado, eles não vão aceitar, porque eles se acham o dono da vinha. E quantos pastores já não acham que é o dono da igreja? Quantos pastores já não acham que é o dono da instituição igreja? Quantos aí não acham que é o dono? Ninguém pode falar nada com ele, ninguém pode repreender se a cara estiver errado, não, de maneira alguma, porque eles se tornaram dono da vinha, como Jesus falou. Jesus falou o seguinte, essa parábola. O que acontece? Aí o dono da vinha mandou os seus representantes lá na vinha, eles foram apedrejados e mortos, quem? Os profetas. Depois o dono da vinha mandou o filho até a vinha, e eles mataram o filho. E quantos aí esses homens não têm matado? Quantos eles não têm, sabe, drenado toda a vida emocional dessas pessoas? Quantas pessoas não estão aí chorando, afastado de Jesus Cristo? Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Por causa de quê? Porque ele nos alertou do engano. Ele nos alertou acerca dos enganadores, dos falsos. Ele nos alertou desses homens que começaram igual Saul. Saul começou uma história que parecia que ele seria fiel a Deus. Saul começou uma história que parecia que ele seria um homem mesmo ali, um homem de Deus. Mas mais na frente, o que aconteceu? Saul já não respondia mais às ordens de Deus. Saul já não respondia mais, sabe, a ordem que o profeta trazia de Deus para ele. Saul começou a fazer aquilo que ele queria fazer. Saul se tornou um homem amante de si mesmo. E tudo que Deus falava para ele fazer, ele não fazia, até chegar ao ponto que Deus rejeitou Saul. Rejeitou porque ele resistiu à voz de Deus constantemente. E quantos aí não têm rejeitado a voz de Deus constantemente? E Saul se tornou o quê? Um engano. Ele se tornou um engano. Ele se tornou alguém que Deus não queria. Ele, para governar, sabe? Governar na sua obra. Ser um líder sobre Saul não podia mais, porque Deus havia rejeitado. E quantos aí não foi rejeitado? Quantos aí estão como Saul? O Espírito já foi embora, o Espírito de Deus já saiu dele, já foram embora. Mas por você não conhecer a palavra, por você não ter contato íntimo com Deus,
você continua seguindo o guia cego, você continua seguindo esses homens aí que vivem numa luxúria, num gramor, tudo sustentado pela tua oferta e pelo seu dízimo. Porque você não conhece a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Não conhece. O Evangelho de Jesus, irmãos, é os dois lados ganham. O Evangelho de Jesus não tem perdedor. Todos nós ganhamos. Mas quando um lado só começa a ganhar, como uma pessoa só começa a ganhar, começa a subir, começa a evoluir, tem alguma coisa errada. Isso não é o Evangelho de Jesus. E você tem que acordar, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer. É por isso que Jesus falou que quanto mais se aproximar a sua volta, a sua vinda, mais os enganadores vão se espalhar, vai se multiplicar, vai aumentar, por causa de que a gente está vendo uma geração que não conhece a palavra de Deus. Uma geração que aceita que o sacerdote faz qualquer coisa com eles. Uma geração que aceita qualquer coisa. Uma geração que aceita homens tomar o lugar de Jesus, que é o cabeça da igreja. Uma geração que aceita isso. E o que você quer? O que você quer? Se você não conhece a Bíblia, se você é uma pessoa que está distante do conhecimento verdadeiro, que vem da palavra de Deus, aí vai acontecer o que a própria palavra de Deus fala. O meu povo é destruído por não conhecer essa escritura e o poder de Deus. Então, o que está destruindo muitos hoje é porque não conhece as escrituras. O que está destruindo muitos hoje, além de não conhecer essa escritura, não conhece o poder de Deus. Porque muitas das vezes tem pessoas que têm buscado o poder de Deus no outro homem. Vamos aí. Não está buscando o poder de Deus em algum homem, em algum sacerdote. Sendo que a Bíblia fala que o véu já foi rasgado. Que hoje eu e você temos liberdade para entrar na presença de Deus. Nós podemos nos apresentar até Deus e usar a chave que abre a porta do milagre, que é o nome de Jesus. Então, eu não sou abençoado por aquilo que eu faço. Eu sou abençoado por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus me fez o quê? Entrar no Santo dos Santos através dele. Mas muitas das vezes nós o quê? Delegamos essa autoridade ao sacerdote. Delegamos a autoridade ao sacerdote. E por causa disso, muitos aí já se afastaram de Jesus. Muitos aí não têm mais o Espírito Santo de Deus. E você está aí sendo enganado. Você está aí, você está num lugar, você está vendo vários erros acontecer, você está vendo muitas coisas acontecendo aí que, na verdade, a Bíblia não apoia, a Bíblia não condiz com isso, mas você não faz nada. Pode que você já acostumou com a mentira, você já acostumou com o engano, você já acostumou, sabe, com a liderança do guia cego, você já acostumou com a liderança do falso, você já acostumou. Aí você vê essas coisas, não te incomoda mais. Você já não vive mais o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que fala aquele que tem sede e fome de justiça. E por você ter sede e fome de justiça, a Bíblia nos fala nesse texto de Mateus, capítulo 5, que você vai ser perseguido por causa da justiça. Agora, a palavra de Deus, ela está viva em você? A palavra de Jesus Cristo, ela está ativada em você? Porque, meu querido, se estiver, você vai acender essa luz da palavra. Se estiver, você vai colocar essa verdade para fora. Então, Deus, Ele tem o quê? Buscado em nós que nós possamos ser verdadeiramente o sal. O sal, o que tempera, né? O sal que não vai perder o sabor por nada. Seja qual for a proposta que vier do outro lado, você não vai vender o seu sabor, você não vai vender o seu conteúdo, que é a palavra de Deus viva dentro de você. Você não vai vender de maneira alguma. Você é sal. Deus te chamou o quê? Para você, sabe, levar o sabor dele até as pessoas. Por isso que você é sal. Você tem que trazer o sabor divino, o sabor de Cristo. Essas pessoas que estão vivendo uma vida sem sabor, sem o sabor de Jesus. Agora, se o sacerdote onde você está congregando e já perdeu o sabor de Jesus Cristo na vida dele, e se você está com o sabor de Jesus, né, você é o sal, você é o que transmite o sabor de Cristo aqui nessa terra. Né, você que traz o sabor divino nessa terra, você é sal da terra, sal da sua pátria, sal da sua igreja, sal do seu bairro. Então, se você perdeu o sabor de Cristo, para que você serve? Para quê? Uma televisão queimada, para que ela serve? Uma televisão queimada.
Ela serve para quê? Para que uma televisão que queimou, só até fumaça, ela queimou tudinho, para que ela serve? Você vai jogar fora. Ela queimou, além de queimar, ainda saiu fumaça, ou melhor, deu PT, perda total. Para que ela serve? Jogar fora. Então, Jesus está dizendo claramente que aqueles que perdem o sabor de Cristo não têm serventia para o reino de Deus, não tem serventia para Deus, só serve o quê? Para ser jogado fora, para ser lançado fora. Então, em nome de Deus, não se venda, não venda a sua fé, sabe? Não caia no acomodismo de muitos aí de receber a autoridade de alguém que já se desviou, que já perdeu o sabor de Cristo, que já não é mais sal da terra, só serve para ser jogado fora, porque perdeu o conteúdo verdadeiro, que é a presença de Jesus, que é o Espírito Santo. Mas que você possa ser aquele cristão que Jesus falou, que você tem que estar no velador lá, onde coloca a vela, onde coloca a luz, bem lá no alto. Ou melhor, o que Jesus quer ensinar para a gente com isso? Deus não pode ser um segredo. Nós temos que tornar Deus público. Deus não foi feito para ser um segredo, é por isso que a luz dele está em nós. Nós temos que tornar Deus público. Mas agora, se você perder o sabor de Jesus em você, na sua vida, o que vai acontecer? Para Deus você não serve para nada. Você é lixo, só serve para ser jogado fora. Então, essa palavra, irmãos, é para mim e para você. Para mim e para você, porque às vezes a gente precisa ser sacudido, para a gente despertar. A gente precisa ser o quê? Ser corrigido, para que Deus possa nos colocar o quê? No caminho verdadeiro, no caminho certo. Isso é uma palavra boa para mim e para você, porque todos nós precisamos de uma exortação, precisamos de uma correção, porque nós não somos Jesus. Nós não somos Jesus, mas nós precisamos de Jesus. Precisamos a cada dia, porque senão nós vamos nos tornar um trem que descarrilhou da linha, que saiu fora da linha, que saiu fora da direção verdadeira. E nós estamos vivendo um tempo dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, daqueles que começou como Saul, mas depois se afastou da verdade, está resistindo a Deus. Então você não pode cair nesse laço, você não pode cair nesse buraco, de maneira alguma. Seja, sabe, a voz de Deus, seja a boca de Deus, seja o sabor de Deus, onde quer que você possa estar. E o sabor de Deus está dentro de mim e de você através da palavra de Deus. Se você tem essa verdade, se você tem essa justiça, você se tornou justiça também, porque a palavra de Deus é justiça. E a justiça que a Bíblia fala que tem que ser, é uma justiça que não folga com a verdade. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos folgar com a verdade. Não podemos dar espaço, porque se você folgar com a verdade, vai entrar um pouco da mentira aí. É isso que a Bíblia está dizendo. Se eu for relaxado, se eu for flexível, sabe, como aquele elástico que dá para puxar para lá e para cá? Não. A gente tem que ser o quê? Uma direção só, uma visão só, uma palavra só. Temos que ser firmes naquilo que Deus nos chamou para ser. A palavra de Deus, irmãos, não é para colocar em cima de uma mesa para ser negociada, não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que Deus falou ontem, Ele fala hoje. Ele fala hoje e fala amanhã também. Então Deus, Ele não é flexível, não, com a palavra dEle. Deus não é aquele Deus que vai falar uma coisa hoje e amanhã, será que eu falei? Não. Assim a palavra de Deus, nós devemos ser como a palavra de Deus é. Se a gente for como a palavra de Deus é, isso quer dizer que a gente é santo. Quer dizer que a gente está no caminho certo, quer dizer que a gente é sal, quer dizer que a gente é luz, quer dizer que a gente é a cidade edificada em cima do monte, que não tem colocado Deus como um Deus em secreto não, mas tem colocado Deus público através da mensagem dele em nós e compartilhando essa mensagem. Então, meu amado, estamos vivendo um tempo dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, dos Saús, que começaram na presença e saíram da presença e não quer voltar para a presença mais. Então, seja um portador da verdade verdadeira. Não aceite homens que têm aí se assentado no lugar, né, como líder, mas que têm tomado o lugar de Jesus, que é o cabeça da igreja. Não aceite. Não aceite homens que têm pego o dízimo, a sua oferta, e colocado aí para levar uma vida de glamour, uma vida de riqueza, uma vida de carro importado, uma vida de viagem para o exterior, através do seu dinheiro. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que a gente tem que cuidar do órfão e da viúva. Nós temos que cuidar, ou melhor, nós temos que enxergar o necessitado. E o dinheiro da igreja é para isso, meu amado, é para compartilhar. Compartilhar.
Todos nós temos que crescer junto. Todos nós temos que melhorar junto. Então a palavra de Deus é a mesma coisa para todos. Para todos. Mas quando um quer demais e tira daquele que tem de menos, você não pode aceitar esse tipo de mensagem, porque isso não é a palavra de Deus. E a única coisa que o falso profeta vai fazer, ele vai te conduzir ao engano. Ele vai tirar aquilo que você tem. Ele vai te drenar a sua vida emocional. E quantos aí já perdeu sua vida emocional? Quantos aí já não estão afastados até de Jesus? Sem Jesus tem nada a ver com isso. Porque se você caiu em algum laço, se você caiu em algum buraco, se você acabou vestindo a roupa do engano, não foi culpa de Jesus, porque Jesus te alertou. Primeiro ele falou, acautelar do falso profeta. Também ele falou lá no Velho Testamento, no livro de Oséias, o meu povo é destruído, por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Então, se tem muito destruído aí, é porque faltou conhecimento, é porque rejeitou o conhecimento, é porque decidiu ser guiado por homens, não pela palavra de Deus, não pelo próprio Deus. Então o véu já foi rasgado. Você tem a liberdade de ir até Deus, você tem a liberdade, Deus, isso é de Deus. Porque a Bíblia fala, meu amado, que Deus, a palavra de Deus fala que é sim, sim, não, não. Então Deus não é um Deus de engano. Deus não é um Deus de engano. Mas infelizmente cai no engano porque a gente rejeita a palavra, a gente não quer gastar tempo com a palavra, a gente não quer estudar a palavra. É por isso que os enganadores vão ganhar espaço, vão ganhar terreno, vão ganhar jurisdição. Por causa de quê? Por causa dessa geração que estamos vivendo hoje, que infelizmente eles acreditam em tudo que se fala, eles se tornam submissos àqueles que não têm Jesus como cabeça da vida deles, eles se tornam submissos por não conhecer a palavra de Deus. Então o guia cego vai te conduzir para o buraco, o falso vai te conduzir para o engano, mas Deus está te despertando, Deus está te chamando à razão, mas uma razão cristã. Deus está te chamando. Então essa palavra é para mim e para você, que você não venha a ser destruído, mas que você possa a cada dia buscar o entendimento na palavra de Deus e jamais aceitar jamais aceitar a palavra que não é de Deus, seja quem for que esteja falando, não aceite, mas que você possa ser verdadeiramente o sal, verdadeiramente a luz, e possa fazer com que esse sal possa fazer aquilo que ele faz, que é trazer o sabor de Deus, que você possa compartilhar esse sabor de Jesus na sua vida e também ser luz para dissipar as trevas. Então, meu querido, fique firme, Jesus está voltando, ele não vai tardar, ele está voltando, e tudo que ele tem falado na palavra dele está se cumprindo, o evangelho de Jesus está se cumprindo, o pequeno apocalipse lá em Mateus 24 está se cumprindo, estamos dentro desse evangelho aí, está se cumprindo a palavra de Deus, e que você possa ser firme, que você não venha a ser enganado, não venha a ser ludibriado, que você possa se manter firme até a volta de Jesus. E faça aí o seu comentário também, de repente você também passou por alguma situação na tua vida aí, que você de repente viveu algum engano, algum enganador tentou te enganar, tentou te ludibriar, tentou aí te passar a perna, que você possa deixar aí o seu comentário aí embaixo. Se você está precisando de oração, deixa aí embaixo também, faça seu comentário, dá aquele likezinho, porque também ajuda, o nosso canal também, tá bom? Porque precisamos de ajuda, meu amado, e a gente estamos aqui compartilhando aquilo que é bom, para a minha vida e para a sua vida. Para mim, que é a palavra de Deus, não tem coisa melhor. Você quer alcançar força para continuar seguindo, é a palavra. Se você quer uma cura, é a palavra. Se você quer libertação, é a palavra. Então, Deus ele age através da palavra dele. A fé vem através de ouvir a palavra. Mas que você possa se defender, possa se guardar na palavra de Deus, para que você não venha a ser caso do engano e nem tampouco seguir quem está vivendo no engano. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Amém.